Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Keila Almeida, professora de Biologia da Científica Concursos, e hoje a gente tem uma aula muito especial de genética mendeliana, assunto muito importante em concursos de perito criminal para áreas gerais, professores e outros concursos que trazem biologia no seu edital. Antes da gente começar esse vídeo, essa aula que está mega especial, deixa o seu like aqui e se inscreva nos canais da Científica Concursos para receber mais conteúdos como esse. A gente se vê na próxima. Boa noite, pessoal. Meu nome é Keila Almeida e a nossa aula de hoje vai ser sobre genética mendeliana. É um tema que, dentro da biologia, ele é muito cobrado dentro dos concursos, principalmente dentro dos concursos policiais. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar principalmente dos conceitos mais importantes, né, dos conceitos basilares, para que a gente possa entender os padrões de herança que a gente vai analisar hoje, e os padrões de herança propriamente ditos estão vinculados à primeira e à segunda lei de Mendel. Então, nesse momento, a gente vai tratar desses conceitos iniciais, de alguns símbolos que são importantes, principalmente na hora de resolver alguma questão, e também dos princípios da primeira e da segunda lei de Mendel. O que é importante a gente saber antes de começar a tratar da genética mendeliana mais aprofundado? A gente tem que ter alguns conceitos, como, por exemplo, hereditariedade. O que é hereditariedade? É saber como a característica é passada para a próxima geração. Vocês vão ver que dentro da primeira e da segunda lei de Mendel, o que ele tenta estabelecer nos estudos dele é como os genes se comportavam. Na verdade, ele não tinha essa ideia de genes, mas é como esse material que é passado para a próxima geração se comportava. Que raio de material que era esse? Porque ele também não sabia que era um gene, ele também não sabia o que ele estava lidando naquele momento. Outro conceito importante é sobre variação. O que é essa variação? O que é essa diferença entre essa prole, os pais, os filhos, os irmãos? O que é essa variação observada? Ela é a diferença entre esses fatores que o Mendel vai descrever para a gente. As características biológicas são elas que vão estar presentes nesses fatores. Então, quando a gente avaliar um heredograma, a gente vai estar olhando principalmente, né, para aspectos morfológicos, mas não só isso. A gente vai ver mais adiante que os alelos, eles também representam, além daquilo que é visível, além daquilo que é morfológico, eles também representam aspectos fisiológicos e aspectos bioquímicos. Então, vocês vão ver no decorrer da nossa aula que nem tudo é visível. Às vezes, os fenótipos que a gente já vai tratar, a gente já vai falar do que se trata, nem tudo é visível. Às vezes, são elementos que se manifestam de forma bioquímica no metabolismo, etc. Tá certo? Os genes, propriamente dito, que são eles que vão fazer a grande mágica aí da genética bacteriana, como eu disse para vocês, Mendel não tinha essa noção de, de gene quando ele fez os estudos dele, mas a gente vai ver que ao longo do caminho ele descreveu esse gene, que é o que carrega a informação das características biológicas que a gente manifesta no fenótipo. A gente vai ver também que essas características, à medida que elas são herdadas de pai para filho, elas são previsíveis. A gente consegue fazer cálculos de probabilidades. A gente consegue prever, a partir de uma geração parental, ou seja, de pais, a gente consegue prever o que vai acontecer com aquela prole, tá certo? Os alelos, que eu acabei de falar para vocês, que são essas formas variáveis desses genes, ou seja, são estruturas que dentro do nosso cromossomo, que vocês devem ter visto lá na aula de biologia celular, dentro do nosso cromossomo vão ocupar a mesma posição. São essas posições que se chama de alelo, certo? Então, vamos começar com algumas coisas mais com conceitos que podem ser solicitados na prova de vocês. Vamos começar estabelecendo, primeira coisa, a diferença entre fenótipo e genótipo. Quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando de características que são visíveis, ou de características que são perceptíveis, são os efeitos. O que são esses efeitos? Pode ser uma coloração, pode ser uma textura,
pode ser um tipo de proteína que é produzido. Tudo isso é um fenótipo, é a expressão do gene que é herdado. Então, por exemplo, o meu cabelo é castanho, tem gente que tem um cabelo castanho claro, tem gente que tem um cabelo ruivo, tem gente que tem o cabelo loiro. Tudo isso é um espectro de fenótipo, é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente está vendo, são as características físicas, certo? Já no genótipo, quando a gente fala de genótipo, a gente está falando do conjunto dos genes que são herdados. Então, imagina vocês lá no nosso cromossomo, a gente tem uma infinidade de genes que produzem algum tipo de proteína que vão se expressar de alguma forma. Todo esse conjunto a gente chama de genótipo. É o gene propriamente dito. E é a partir do genótipo que a gente vai ter a expressão do nosso fenótipo. Ainda dentro de fenótipo e genótipo, a gente tem alguns outros conceitos para fazer essa caracterização. Então, além de fenótipo e genótipo, que é super importante, isso vocês têm que ter bem caracterizado nos estudos de vocês, porque isso pode ser solicitado, tá? Então, além de genótipo e fenótipo, a gente tem outros dois conceitos. Então, a gente vai ter o conceito de gene alelo homozigoto ou gene alelo heterozigoto. O que quer dizer isso? Tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento, lá no ensino médio, ou nos estudos de vocês mesmos, que vocês já devem ter feito para a nossa prova, vocês já devem ter visto esse conceito. Então, o que são os genes alelos homozigotos? Os genes alelos homozigotos, eles são genes iguais, ou seja, eles vão aparecer no mesmo locus da mesma forma. Os genes alelos heterozigotos, eles vão aparecer no mesmo locus, só que de formas diferentes. A gente pode ter genes homozigotos ou genes heterozigotos para diferentes características. Então, por exemplo, para o cabelo eu posso ser homozigoto, para a cor da pele eu posso ser heterozigoto. Então, dependendo da característica, a gente pode apresentar alelos tanto homozigotos quanto heterozigotos, tá certo? Esses alelos, tanto homozigoto quanto heterozigoto, etc., eles podem aparecer de duas maneiras. De uma forma dominante e de uma forma recessiva. Na forma dominante, quer dizer que esse gene, ele pode aparecer em dose dupla, ele se expressa, né, em dose dupla ou em dose única. Isso quer dizer o quê? Lembra lá que eu tenho duas cópias. Então, uma cópia eu vou herdar da minha mãe, outra cópia eu vou herdar do meu pai. Se eu tenho um gene dominante, vamos, por exemplo, a cor da pele. Se tem um gene dominante para a cor da pele, e ele aparecer em uma única dose, é ele que vai se expressar. Independente se o alelo dele for dominante ou não. Sendo dominante, ele sempre vai se expressar. Por outro lado, o recessivo, ele só vai se expressar, ele só vai se manifestar em uma dose dupla. Ou seja, eu tenho que ter dois alelos iguais recessivos. Se eu tiver só um alelo recessivo, nessa ocasião, quem vai prevalecer vai ser o dominante. Então, eu preciso herdar um recessivo, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Tem vários exemplos de situações que podem aparecer tanto o gene dominante quanto o gene recessivo. A gente vai debater mais um pouquinho aqui para frente, tá? Então, vamos lá. Tem mais alguns conceitos. Esse aqui é um exemplo da recessividade, de como a recessividade e a dominância funcionam. Aqui no nosso caso, o exemplo é a cor da pele. Então, é a presença ou a ausência de uma enzima, que a gente chama de enzima tirosinase. Então, ela é responsável por essa pigmentação. Na presença de um alelo dominante, o que vai prevalecer é uma coloração normal da pele. Quando a gente tem a presença de um alelo recessivo, aliás, quando a gente tem a presença de dois alelos que são recessivos, a gente vai ter a prevalência de uma coloração da pele albina, ou seja, vai ter a ausência dessa enzima tirosinase, ela não se expressa, os dois genes presentes, azinho, a gente vai denominar dessa forma, eles não se expressam, em consequência, a gente não vai ter a pigmentação, e a expressão vai ser a coloração albina, um gene recessivo, certo? Então, é assim que ele funciona. Recessividade e dominância. Isso aparece bastante em questão, principalmente quando a gente faz os cruzamentos,
para saber proporção no nosso caso aqui, por exemplo, proporção de normais ou possibilidade de albinos, tá? Vou continuar. Alguns símbolos que são bem importantes, que podem ajudar vocês a fazer, a resolver os problemas, né? A resolver as questões ali na hora da prova de vocês. É importante ter em mente que quando a gente vai fazer uma análise genética, a gente utiliza heredograma. Para que serve isso? É uma forma da gente desenhar aquilo que a gente está descrevendo, tanto em características, quanto, por exemplo, em determinação sexual. Então, a gente tem alguns símbolos. Esse primeiro heredograma aí que eu quero que vocês olhem, olhando aqui na coluna da esquerda, vejam que está escrito ali parental, geração 2, geração 3. Parental é tudo aquilo que vai dar origem aos próximos indivíduos. Então, no nosso caso, quando a gente estiver partindo ali do cruzamento, que aparecer no problema de vocês, geração parental é a primeira, tá? É a primeira linha do problema. Geração 2 é aquilo que é resultante do cruzamento da geração parental, e geração 3 é aquilo que é resultante da geração 2. Pode aparecer também como F1 ou F2, tá? Tanto a geração 2 quanto a geração 3. E como que a gente desenha o nosso heredograma? Os quadradinhos, eles são reservados para o sexo masculino. Os círculos, eles são reservados para o sexo feminino. Então, sempre que a gente faz um cruzamento, em que há um casamento, um cruzamento que vai dar origem à prole, a gente sempre traça uma linha na horizontal. A prole, que no nosso caso aqui é a geração 2, a gente também vai traçar essa linha e vai juntar toda a prole embaixo dessa geração parental. Os demais símbolos que não estiverem ligados ao parental, eles são símbolos associados, são símbolos agregados de pessoas que adentraram nessa família depois, mas que não são da geração parental. Então, é assim que a gente lê um heredograma. Lembrando da parte de recessivo e dominante, guardem isso é super importante. Toda a característica recessiva, lembra lá do gene do albinismo, que eu mostrei no slide anterior, toda a característica recessiva, havendo a parental, sendo os dois recessivos, o que vai ser gerado na próxima geração, o que a gente vai ter na geração 2, também serão recessivos, certo? Quando a gente tem um cruzamento entre dominantes heterozigotos, a gente vai produzir na próxima geração tanto heterozigotos quanto homozigotos, seja para dominante, seja para recessivo. Sempre que a gente estiver falando de uma característica recessiva, o quadradinho ou o círculo, ele vai ser pintado de preto. Então, toda característica recessiva vai estar lá pintada de preto, tanto o quadradinho quanto o círculo, e é assim que a gente vai fazer a leitura do nosso heredograma, tá bom? Isso ajuda demais quando a gente vai tentar resolver ali alguma questão ali na hora da nossa prova. Montar esses quadradinhos, esses heredogramas, eles dão uma agilidade muito maior quando a gente faz o cruzamento, tá bom? Eu vou deixar esse material disponível para vocês. Isso não precisa decorar, mas é interessante quando vocês estiverem fazendo as questões de vocês, começarem a resolver as questões de vocês, habituem-se a utilizar esses símbolos. Porque, além de dar agilidade para vocês na hora da prova, eles podem aparecer na prova de vocês. Pode aparecer, por exemplo, de você ter que determinar qual indivíduo está numa determinada geração. Pode ser que você tenha que apontar, por exemplo, quem tem a geração parental, quem tem a segunda geração, ou familiar 1, e assim sucessivamente. Então, eu vou deixar isso aqui mais como material de apoio, para que vocês possam utilizar aí ao longo do estudo e fazer as questões de vocês. Mas habituem-se a usar, tá certo? Porque além de ajudar vocês, pode ser que apareça numa questão. Normalmente, os mais usados, o concurso público não vai exigir, se não for um concurso muito específico, não vai exigir que vocês saibam todos eles, mas tem que saber o que é o sexo masculino, o que é o feminino, o que é um afetado, no nosso caso, os recessivos, esses heterozigotos que é um caráter autossômico também pode aparecer, tem que saber o que é o casamento e assim por diante, tá? Esses são os mais clássicos, a gente tem que saber quais são, tá bom? Então, vamos lá começar
para a primeira lei de Mendel, que é, eu confesso para vocês que esse é um dos temas que mais caem em concurso. Para vocês terem uma ideia, na minha prova teve uma questão sobre lei de Mendel, e ela foi super simples, ela falava sobre a primeira lei de Mendel, a segregação de fatores. Mas vamos lá, que raios são essa tal de segregação de fatores? Lembra que eu falei para vocês, no começo da nossa aula, que o Mendel, ele não sabia ali dar o nome para aquilo que ele estava encontrando, mas ele estava no momento, na verdade a ciência estava no momento em que se questionava muito qual era o fator que levava uma característica adiante, como uma característica saía dos pais e passava para os filhos e assim sucessivamente. O Gregor Mendel, ele trabalhava no mosteiro, e dentro desse mosteiro, ele teve a ideia de fazer esses experimentos com ervilhas, não por acaso. Na verdade, são os experimentos mais clássicos dentro da ciência, dentro da genética, mas não por acaso. Além de trabalhar no mosteiro, ele também era botânico, ele também era cientista. Nessa época, em meados de 1850, 1860, ele tinha muito contato com as ideias do Darwin, que a gente vai falar na aula de evolução, na próxima aula de evolução. Ele tinha muito contato com as ideias do Darwin, e ele trocava muita ideia com o Darwin também. E eles pensavam muito nesse assunto de o que está acontecendo que passa para a próxima, que passa para os pais, que passa para os filhos e assim por diante. Qual é o fator, né? O que está dentro da célula e vai adiante e passa essa característica de forma hereditária. Então, esse era o grande questionamento. E não por acaso, como eu disse para vocês, o Gregor Mendel escolheu a ervilha. Ele era um botânico, um cientista. Não só por isso. Quando ele olhava aquela plantação que ele tinha, ele conseguia observar características variáveis, porém simples. Porque se a gente pensar para um experimento desse tamanho, é o desejável. Porque as ervilhas, no caso dele, ali, a variação que ele estava estudando, elas proporcionavam somente 2 variações para cada característica que ele avaliava. Então, ele avaliou 7 características, e dentro dessas 7 características, para cada uma delas, havia somente 2 variações. Para ele, era o cenário ideal, porque ele conseguia fazer os cruzamentos e avaliar uma variação de cada vez. Então, por exemplo, se ele queria avaliar, aqui na nossa primeira parte, se ele queria avaliar a forma da semente, ele ia olhar só para a forma da semente. Se ele queria olhar para a cor da semente, só a cor da semente. E assim sucessivamente. A forma da vagem, a posição das flores, a altura das flores, então ele conseguia isolar essas características. E por isso que ele escolheu esse tipo de vegetal para fazer essa seleção dessas características. Não só por isso, elas também eram fáceis de serem cultivadas. Então, elas cresciam muito rápido, era muito fácil para ele conseguir as gerações subsequentes. Então, ele fazia uma plantação, ele fazia os cruzamentos, e ele já conseguia selecionar aquilo que ele usaria para a próxima geração. Ele começou, na verdade, fazendo cruzamentos com pequenos roedores, né, pequenos mamíferos, mas eles se reproduziam de uma forma tão rápida que ele não conseguia dar conta. Então, vocês imaginam o tamanho do problema, o que é fazer esse experimento com ratinhos e fazer esse experimento com ervilhas, e ainda dentro de um mosteiro, tá? Muito mais fácil fazer isso com ervilhas, né? O ciclo reprodutivo das ervilhas é muito curto se você pensar em relação a outros tipos de plantações. Então, ele conseguia obter esse material num intervalo de tempo muito curto. E aí, um recorte aqui para a nossa realidade. Um intervalo de tempo muito curto, em que ele fez todo esse experimento, em que ele chegou a todas essas conclusões, levou mais ou menos aí de 6 a 8 anos. Ele começou o experimento em 1853 e terminou já em meados de 1860. A descendência também das ervilhas, ela era muito numerosa. Então, ele conseguia coletar um número muito grande ali de amostragem e fazer a contagem. E foi justamente isso que ele fez a contagem. E aí a gente vai ver que ele chega em umas proporções, ele conseguiu estabelecer umas proporções e descrever matematicamente como aquilo estava funcionando, justamente por conta dessa descendência numerosa. Ele conseguiu um volume muito grande de dados.
E para a época, obviamente, a gente está falando de novo, meados de 1860, tudo na mão, né? Não tinha nada de computador, chat GPT, nada disso, era tudo ali na mão. É muita coisa. Foi um trabalho homérico. De fato, esse cara não tinha tempo para ensinar para concurso, porque ele estava fazendo um trabalho grandioso. Era possível também ele obter as linhagens puras, então ele conseguia fazer os cruzamentos para obter essas linhagens puras. O que são essas linhagens puras? São os homozigotos, que a gente falou agora há pouco, e vai retomar já para ver como que isso funciona no cruzamento. E como eu disse, ele avaliou o caráter do leite, então ora era semente, ora a cor da semente, ora o tamanho, e assim sucessivamente. Como que isso funcionou na prática? Então, olha só o que ele fez. Ele conseguiu linhagens puras, certo? A gente falou isso agora. Então, ele selecionou, as ervilhas possibilitavam ele, selecionou essas linhagens puras. Então, ele foi para a cor da semente, que vai ser o nosso exemplo. Ele foi para a cor da semente. Ele sabia que ele tinha uma linhagem pura para sementes amarelas e sementes verdes. E essa geração a gente vai chamar de geração parental. Lembra lá que é importante a gente saber as etapas lá do nosso heredograma. Ele cruzou essa geração parental. Quando ele cruzou essa geração parental, ele obteve a primeira geração, a F1. Nessa F1, aconteceu uma coisa muito estranha, muito estranha. As sementes de cor verde, elas sumiram. Elas simplesmente sumiram. Elas não apareciam. Essa cor não aparecia. Ele teve 100% de uma geração somente de sementes amarelas. E aí está o pulo do gato. Ele teve a brilhante ideia de selecionar indivíduos dessa geração F1. Ele cruzou esses indivíduos dessa geração F1 e na geração F2 as sementes verdes apareceram de novo. E aí ele começou a pensar sobre quais conclusões ele podia tirar disso. São justamente essas conclusões desses cruzamentos, lembra que ele fez isso com as 7 características, são as conclusões desses cruzamentos que a gente chega na primeira lei de Mendel, que é a segregação dos fatores. Olha só o que ele encontrou. Então, se na geração F1 ele encontrou só sementes amarelas, na geração F2 o verde volta a aparecer, ou seja, estava aparecendo lá na parental, voltou a aparecer na geração F2, tem alguma coisa acontecendo aí. Quando ele olha a proporção do que está aparecendo, ele vê no fenótipo uma proporção de 2 para 1. E aí ele começa a pensar o que está acontecendo em termos de herança. Quais são os fatores que estão levando isso adiante? Se o verde está aparecendo na segunda geração, é porque ele estava presente na primeira. Por algum motivo, ele não se manifestou. E aí ele chega às nossas primeiras conclusões. As características, elas são herdadas, elas são passadas por duplos fatores, ou fatores duplos. Ele não sabia dizer que aquilo era alelo ou não. Alelo é um termo que é muito mais recente ao Gregor Mendel, mas ele chega à conclusão desses 2 fatores. Então, tem 2 fatores mandando essa característica para frente. Por algum motivo, ele ficou sumido na primeira geração e ele fez isso também. Ele fala o seguinte, não é alelo, mas aqueles fatores, eles se separam na formação dos gametas. Aqui, volta para a aula de citologia. O que é a formação dos gametas? É a nossa meiose. Nesse caso, ele está falando especificamente da meiose 1. Ele também não sabia o que era a meiose não tinha sido descrita ainda, mas ele já traz para a gente, e isso é uma sacada incrível, é fenomenal o que ele fez, diante do cenário que ele tinha, ele traz para a gente e fala, olha, tem 2 fatores aí, e eles estão separados na formação dos gametas. E tem mais, eles voltam a se encontrar durante a fecundação. Para a gente é meio óbvio isso hoje, né? Aí, quando cai no nosso prova de concurso, quando a gente estuda aí o nosso material, isso parece até meio óbvio, meio pueril, meio infantil. Só que isso foi a base da genética moderna, a genética mendeliana que ultrapassou gerações e chega para a gente hoje fazendo a base da genética aplicada que a gente tem. Foi uma sacada muito grande, foi muito tempo de experimentação, muitas variações, muitas plantações. Então, ele descobriu que existe uma segregação de fatores, que esses fatores eles se separam na meiose e eles voltam a se encontrar na fecundação.
Essa é a primeira lei de Mendel, é a lei de segregação dos fatores. Ela pode aparecer na prova de vocês, tanto como a primeira lei de Mendel, como lei de segregação dos fatores, tá? Então, guardem esse nome que também é importante. Foi assim que ele estabeleceu a primeira lei. Ocorre que ele está olhando lá para ver vida, certo? Existem alguns outros elementos, alguns outros fenótipos, que quando eram observados, eles não obedeciam essa proporção aqui, 3:1. Não obedeciam. O que está acontecendo? E a prole também, a F1, não obedecia aquilo que ele falou lá atrás. Então, tinha alguma coisa ali modificando essa proporção. Essa coisa a gente vai chamar de dominância incompleta ou codominância. Volta lá na nossa descrição de tanto homozigoto quanto heterozigoto. Pensando aqui nas nossas flores, então veja só o que acontece aqui quando ocorre a dominância incompleta. Cuidado para não misturar esses termos, dominância incompleta e codominância. Olha o que está acontecendo aqui. Quando faz o cruzamento de dois parentais homozigotos, um dominante e outro recessivo, o que a gente vai ter na F1, ou na geração 2? A gente vai ter uma prole 100% heterozigoto, certo? Isso aí ninguém discorda. Só que na dominância incompleta, a gente não vai ter o desaparecimento de um fenótipo da geração parental. Pelo contrário, a gente vai ter o aparecimento de um terceiro fenótipo que nem apareceu na parental. Quando a gente faz o cruzamento dessa geração, dessa primeira geração, e obtém a prole, faz o cruzamento entre indivíduos dessa primeira geração, que são heterozigotos, e obtém a prole na F2, ou na segunda geração, o que vai aparecer são 3 fenótipos, e não mais 2. Então, não tem mais só o amarelo e o verde da evidência. A gente tem 2 fenótipos, aliás, dos parentais, e um terceiro, que foi o que apareceu na F1. Então, a gente percebe aqui que existe uma dominância incompleta. Aqui no nosso caso, a gente tem a dominância do azinho? Tem a dominância do azinho. Só que ele não se manifesta completamente. Então, eu tenho a formação de um terceiro fenótipo, certo? Então, essa é a nossa dominância incompleta. Na codominância, a gente vai ter a ausência de dominância. Não vai ser nem para um, nem para outro. O que vai aparecer na geração seguinte são heterozigotos que podem coexistir. Ocorre que, em alguns casos, por exemplo, no caso aqui da anemia falciforme, que é a formação da hemácia, na anemia falciforme, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse formato de lua naquele indivíduo que ele tiver esse alelo que produz a anemia falciforme. O indivíduo homozigoto para o gene da anemia falciforme, ele acaba não sendo, na verdade, um indivíduo funcional. Então, acaba vindo a óbito, ou tem uma semi-vida ali, que não são as hemácias normais. No caso da anemia falciforme com os heterozigotos, aí sim a gente tem um indivíduo funcional. Eu vou ter a hemácia ainda nesse formato de meia-lua? Vou ter, mas eu também vou ter hemácias funcionais. Então, eu tenho indivíduos que são funcionais, que podem coexistir e que podem dar descendência, que podem formar outras gerações. Então, eu vou ter a codominância, eu vou ter a ausência de uma dominância e eu vou ter esses 2 fenótipos, eles podem coexistir, tá bom? Então, quando a gente tem uma modificação nessa proporção do 3:1, ou a gente está falando de dominância completa, ou a gente está falando de codominância, tá? E aqui é só um quadrinho, bem resumo, para vocês estudarem depois e fazerem as questões de vocês. Então, dominância incompleta, eu vou ter heterozigoto e homozigoto no mesmo fenótipo. A incompleta vai apresentar um fenótipo intermediário, lembra das nossas flores, e a codominância, eu vou ter a presença de ambos os fenótipos do homozigoto, tá certo? E agora sim, a gente parte para a segunda lei de Mendel, que na verdade ela foi uma consequência da primeira, né? Quando ele faz todos aqueles cruzamentos, ele começa a observar aquelas proporções que ele encontra de morfologia e etc., acaba que a segunda lei vem como consequência da primeira.
Só que antes da gente começar a falar da segregação, é importante que a gente tenha em mente essas duas probabilidades aplicadas à genética. Elas não são nada absurdo, não é nada que vocês não tenham visto. Mas por que é importante saber? Nas questões de vocês, pode vir um questionamento pedindo qual a probabilidade de uma característica acontecer junto com a outra, ou de uma característica ou outra. Então, é importante saber separar, saber fazer esse cálculo lá na hora, que ele é super simples, tá? Então, a gente vai ter os dois tipos de eventos. A gente vai ter tanto eventos independentes, quanto eventos mutuamente exclusivos. Então, nos eventos independentes, um não afeta o outro. Então, é a regra do produto. Se é a regra do produto, é a regra da multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão pedindo qual a probabilidade, no nosso caso aqui, qual a probabilidade de nascer um menino e que esse menino seja albino? A gente consegue, dentro de um cruzamento ali de pais heterozigotos. Então, sabendo que esses pais são heterozigotos, para que eles produzam uma criança albina, a probabilidade ali é de 1/4. Para ser menino, a gente tem duas opções, ou menino ou menina. Então, se eu quero um menino e albino, eu vou multiplicar 1,5 por 1/4 e eu vou chegar a 1/8, certo? Então, essa é a regra do produto. Na parte dos eventos mutuamente exclusivos, então a ocorrência de um vai impedir a ocorrência do outro. Então, eu vou usar a regra da adição. Então, no nosso caso aqui, qual é a probabilidade de sair um par de lançamentos de um dado? Então, eu tenho 3, probabilidade de sair um par. Então, pode ser um 2, um 4 ou 6, e dentro desses lançamentos é um sexto, e eu vou somar essa probabilidade para cada um dos meus pares, e vou chegar aí a 50%. Então, eventos independentes, regra do produto, eventos mutuamente exclusivos, regra da adição. Isso vocês vão ter que avaliar ao longo da pergunta de vocês, tá bom? E vamos lá para a segunda lei de Mendel, que é a segregação dos fatores. O que a gente tem aqui? Na verdade, o que a gente tem aqui, a gente está falando agora de duas características, e não mais só de uma. Antes a gente estava falando só de uma característica por vez. Então, no nosso caso aqui, também pode aparecer dessa maneira, a gente pode chamar de hibridismo, tá? Que a gente está falando de dois genes agora. Qual que é a regra para que essa proporção, na verdade, ela entre na segunda lei de Mendel? Esses dois fatores, ou esses dois genes, eles têm que ser independentes, ou seja, eles não podem estar no mesmo cromossomo, tá? Em cromossomos diferentes. Para a nossa prova, a gente vai guardar isso, tá? Na genética aqui, eles podem estar distantes o suficiente no mesmo cromossomo, a ponto de não serem herdados juntos, mas aí a gente vai passar por um processo chamado crossover, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Para a lei de Mendel, o que vale são cromossomos alelos independentes, cromossomos independentes, alelos por cromossomos diferentes, tá bom? Combinações possíveis. Sempre que a gente falar de duplo heterozigoto, a gente já vai chegar, a próxima slide vai mostrar para vocês como funciona o cruzamento de duplos heterozigotos. Sempre que a gente tiver cruzamento de duplo heterozigoto para essas duas características, a gente vai conseguir, no final, são gametas na mesma proporção. A gente vai conseguir gametas ali na nossa mesma proporção. Como que a gente vai enxergar isso? Olha nesse quadradinho aqui do lado. A gente está partindo aqui, não é mais de um cruzamento entre homozigotos com características diferentes, tá? Aqui a gente está partindo de um cruzamento entre heterozigotos, ou seja, a gente já está cruzando a primeira geração. Como que a gente faz isso, né, visualmente? Como que a gente consegue enxergar isso visualmente? Dentro de um quadro que a gente chama de quadro de Panet, ou quadrado de Panet. É uma forma mais didática, tá? Vocês vão ver que existe um jeito, daqui a pouco vocês vão ver que existe um jeito mais simples de encontrar essas proporções. O que a gente precisa entender do quadrado de Panet? Então, a gente vai ter uma linha horizontal todas as possibilidades de gameta, por exemplo, do pai, e na linha vertical, na coluna, né, na vertical, todas as possibilidades de gametas que podem ser produzidos pela mãe. Quando a gente faz esses cruzamentos, dentro da segunda lei de Mendel, lembra lá, respeitando que são cromossomos independentes, a gente sempre,
Sempre a gente vai chegar numa proporção 9:3:3:1. Se vocês olharem essa proporção com calma, vocês vão ver que nada mais é do que a multiplicação por 2 da primeira legenda. E no decorrer da nossa aula, vocês ainda vão ver que todas as variações, elas estão relacionadas a essa proporção. E qualquer modificação dessa proporção, a gente vai enxergar uma interação. Mas calma, não precisa ficar nervoso agora, que vocês vão entender como que acontece. Fenotipicamente, a gente está olhando para o fenótipo, tá? 9:3:3:1, a gente está olhando para o fenótipo. Fenotipicamente, o que a gente enxerga nesse quadrado de Planck? A gente está vendo sementes amarelas e lisas, na proporção de 9. Quando a gente olha para 3, a gente está vendo sementes amarelas e rugosas, na proporção de 3. Novamente, no quadrado, a gente enxerga ainda sementes amarelas e rugosas também na proporção de 3, e uma semente verde e rugosa. Sempre, anotem isso, sempre que a gente fizer um cruzamento entre heterozigoto, um cruzamento de híbrido, entre heterozigoto, a gente vai encontrar a proporção 9:3:3:1. Vamos entender na prática como que isso acontece, saindo um pouco do quadrado de Planck. Olha só o que está acontecendo aqui. A gente tem duas características, né? A gente está falando de um de híbrido. Então, a gente tem o amarelo liso e verde rugoso. Essa é a nossa geração parental. Essa geração parental só vai conseguir, na verdade, produzir esse tipo de gametas. 100% dos gametas, vamos colocar aqui do pai e da mãe, 100% dos gametas do pai vai ser Vzão, Rzão, e 100% dos gametas da mãe vai ser Vzão, Rz. Essa vai ser a nossa F1. Toda F1 vai produzir heterozigoto, exclusivo, heterozigoto. Quando a gente faz o cruzamento desses heterozigotos, no nosso caso aqui amarelo e liso, é que a gente vai chegar na proporção 9:3:3:1. Essa proporção, novamente, é uma proporção fenotípica, tá? Então, a gente vai ter o nosso genótipo, obviamente, vai ter o cruzamento, mas lembra que vai ter um dominante e vai ter um recessivo. E a gente vai chegar nessa proporção. Ah, mas professor, eu quero saber os genótipos que eu vou encontrar a proporção que eu vou encontrar de genótipo para verde lisa, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí você vai ter que ir para o quadrado de Planck. Mas a grande maioria das questões a gente resolve fazendo essa proporção fenotípica. Na verdade, a grande maioria delas vai aparecer dessa forma, tá bom? Aí aqui um exemplo para a gente juntar aquelas probabilidades. Então, juntando aquele cálculo probabilístico lá no começo e juntando agora o cruzamento de híbrido. Então, olha só o que a gente tem aqui. Sem fazer o quadrado de Planck, tá? Então, qual a probabilidade de nascer um indivíduo Azão, Vzão, Vzão? Sendo os pais heterozigotos para as duas características. Você pode recorrer ao quadrado de Planck? Pode, só que lembra que eu falei para você, ele demora muito mais tempo para ser feito. Então, é muito mais fácil a gente usar a probabilidade. E como que a gente faz isso? Vamos olhar aqui só para a primeira característica, o azão é iazinho dos dois lados. Quando a gente faz, lembra lá da primeira lei de Mendel, a gente pode usar, como a gente faz o cruzamento lá, a gente pode usar aqui. A gente vai pegar os dois genótipos e vamos fazer um ensaio desse cruzamento. A gente vai pegar o azão da mãe, o azão do pai. E aí a gente vai fazer a probabilidade, a gente vai fazer os gametas possíveis desse cruzamento. Então, olha só o que a gente vai encontrar. A gente vai ter 1/4 de azão, 1/4 vai aparecer dessa forma, né? Mas vai ter 1/4 de azão, 1/4 de azinho, azão, na verdade é a mesma coisa, e mais 1/4 de azinho, azinho. A mesma coisa para o B. Então, a gente vai ter o Bzão, Bzinho, certo? Como que a gente chega naquela probabilidade ali que o problema nosso está pedindo? Então, ele está pedindo um azão, um Bzão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as probabilidades de um gameta e a probabilidade do outro gameta. E aqui, no nosso caso, é uma regra de produto. Então, eu quero os dois. Então, eu preciso do azão e do Bzão. E aí, eu vou multiplicar.
um quarto do azão, um quarto do besão, e vou encontrar 1/16 de azão, besão. Se vocês quiserem fazer esse teste, faz depois aí, calma, faz o quadrado de Pareto para vocês enxergarem como essas proporções funcionam. Mas tenham em mente que os problemas de vocês, lá na hora da prova, a gente precisa resolver com agilidade. Então, a gente vai partir principalmente para esse tipo de cálculo, tá bom? Então, é assim que a gente faz. E quais são as principais conclusões dessa segunda lei de Mendel, né? O que ele encontrou que foi tão importante? Então, primeira coisa, ele viu que os dois blocos, eles têm que se separar de forma independente. Nesse caso aqui, a gente não está falando de crossing over ou linkage, pode aparecer com esse nome também. É outra história. Se o problema estiver falando, é muito raro, tá? Aparecer numa prova assim, só coisa muito específica. Se o problema estiver falando de linkage ou crossover, ele não está falando de segunda lei de Mendel, ele está falando de outra coisa, tá? Então, tem que segregar de forma diferente. Tem que haver uma dominância completa de cada par. Então, a gente tem que ter uma característica dominante e tem que tratar de uma característica recessiva. A lei de Mendel, ela tem essa prerrogativa, então a gente tem que tratar os genes dessa maneira. Não pode ter interação, o que quer dizer isso? É um gene para cada característica. E no nosso caso, genes letais vão alterar a proporção. Então, quando a gente fala de primeira e segunda lei de Mendel, a gente está falando de genes funcionais. A gente vai falar de gene letal, na verdade, na próxima aula. E vocês vão entender o porquê que não se encaixa. E quando a gente observa a prole e tem um gene letal, a gente não vai chegar na proporção mendeliana. A gente vai ter outra coisa, mas não vai ter proporção mendeliana, tá? Nesse caso aqui, os alelos têm que ser autossômicos. A gente não está falando de herança ligada ao sexo. A gente está falando de herança autossômica, obrigatoriamente, tá? No nosso caso aqui, sempre que estiver falando de lei de Mendel, não pode ser, esse gene, ele não pode ter um efeito quantitativo, ele também não pode ter um efeito cumulativo. Isso vai mudar as proporções. Isso vai ficar muito claro para vocês quando vocês observarem os outros padrões de herança. Então, herança mendeliana sempre vai ser, na segunda lei de Mendel, 9/3/3/1, e a primeira lei de Mendel, vocês vão encontrar uma proporção de 3/1. Apareceu qualquer interação que tiver, vocês vão ver porque vai mudar essas proporções mendelianas. Elas vão variar, tá bom? Então, isso é o principal que vocês precisam guardar em relação à genética mendeliana. Tem que saber como foi feito, primeiro, né, como foi pensado a primeira lei de Mendel, o que ela traz de ensinamento para a genética, como esses cruzamentos são feitos. Na segunda lei de Mendel, entender que esses fatores eles são independentes, quais as proporções isso vai gerar para a gente, e também levar isso para frente no sentido que mudou a proporção mendeliana, a gente não está falando mais de cruzamento mendeliano, a gente está falando de outra coisa, e essa outra coisa pode cair na prova de vocês também, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigada e até a próxima aula.